Dando continuidade ao nosso evento, nós vamos agora para mais uma palestra nessa manhã, com o tema O que os números da avaliação atuarial nos dizem sobre os RPPS de Mato Grosso do Sul e a sustentabilidade atuarial e equilíbrio financeiro. Para mediar essa palestra, nós convidamos o senhor Márcio Apolinário. Vamos receber com uma salva de palmas o senhor Márcio Apolinário. Chamamos até o palco para a palestra as senhoras Luciana Moura Reinaldo e a senhora Suelen Barroso Rodrigues. Luciana Moura Reinaldo é do Ministério da Previdência Social, doutora PhD em Administração e Finanças, com atuação em Ciência de Dados, Estatística e Finanças aplicadas ao setor público, com foco em análise quantitativa e apoio à tomada de decisão. Tem formação em PhD em Administração, mestrado em Estatística, MBA em Dados, Ciências Atuariais. Suelen Barroso Rodrigues é sócia fundadora e atuária responsável da CBR Auditoria e Consultoria Atuarial, especialista em regimes próprios de previdência social, com mais de 15 anos de experiência na área de previdência pública, possui sólida experiência na elaboração de estudos técnicos atuariais, fornecendo suporte estratégico para gestão eficiente de regimes próprios, combina conhecimento técnico com a capacidade de interpretar cenários complexos e propor soluções sustentáveis, contribuindo para o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS. Tem formação em graduação em Ciências Atuariais pela UFRGS, licenciatura em Matemática, pós-graduação em Previdência Pública. Passamos, então, a palavra ao mediador Márcio Apolinário. Bom dia a todos. Gente, vamos animar que o tema aqui é gostoso. Bom dia. Quando a gente era criança, o pessoal falava para a gente assim, ó, você fica bonzinho, não faz muita arte, que tem o tal do bicho-papão. Todo mundo tinha medo do bicho-papão, não tinha? E depois que a gente cresce, aí aparece um tal de um cálculo atuarial, que é o bicho-papão dos prefeitos, né? Todo mundo tem medo, né? É um bichinho, esse tal desse cálculo atuarial, quando fala assim, ó, vai ter o cálculo atuarial agora. É complicado, né? Mas é o sangue da veia do RPPS. O cálculo atuarial é aquilo que define a saúde dos RPPS. Então, isso tem que ser levado muito a sério. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar aqui com a Luciana e com a Sueli, que são duas autoridades no assunto. Então, esse assunto eu vejo assim que é um dos mais importantes que a gente tem hoje dentro do RPPS, que ele é o sangue da veia do RPPS. Sem o cálculo atuarial, sem projeção, sem estudo técnico, o RPPS não vai para frente. Então, começamos aqui com a Sueli. Boa palestra aí, Sueli. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente Michel, também toda a diretoria da ADIMP pelo convite. É uma alegria para mim, uma honra estar participando desse evento, né, principalmente dividindo esse painel com os colegas, né, o Márcio, a Luciana, né, profissionais tão qualificados e competentes. Então, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a sustentabilidade atuarial e o equilíbrio financeiro dos RPPS. Esse princípio constitucional tão importante, né, que está lá no artigo 40, e que a emenda constitucional 103 de 2019 trouxe uma nova redação para ela, aonde diz que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Quando a gente fala em equilíbrio financeiro, nós estamos olhando a saúde financeira do RPPS naquele exercício, né? Ou seja, em 2026, precisamos ter mais receitas do que despesas. E aí nós temos um equilíbrio financeiro. Quando a gente fala em equilíbrio atuarial, aí nós estamos olhando o longo prazo, né? Projetando todas as receitas e despesas do RPPS para 75, 100 anos para frente, trazendo a valor presente, né, através da taxa de juros atuarial, esses valores, e comparando. Quando eu tenho mais receita do que despesa, eu tenho um superávit atuarial. Porém, quando eu tenho mais despesa do que receita, eu tenho o déficit atuarial, que é a condição, né, mais comum entre os nossos RPPS. Atualmente, me corrija se eu estiver errada, tá? Em torno de 95% dos RPPS do Brasil estão nessa condição, né, de déficit atuarial. E aí o estudo atuarial, ele vem para responder, né, de forma bem simples, essas 3 perguntas, né? Quanto custa o plano hoje? Quanto ele vai custar no futuro? E as receitas atuais, elas são suficientes para pagar todos os benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões dos segurados de cada RPPS? E como objetivo principal, então, o estudo atuarial, ele vem para buscar uma previdência pública forte, sustentável, com contribuições equilibradas e justas entre governos e segurados. O cálculo atuarial, ele não vai prever alíquotas muito além do necessário, mas também não se pode, né, estabelecer alíquotas aquém do necessário. O estudo atuarial, ele vem para buscar esse equilíbrio, essa sustentabilidade no curto, no médio e no longo prazo. E aí eu trouxe aqui para compartilhar com vocês uma notícia que saiu ano passado, na revista Exame, aonde o secretário do Tesouro Nacional, ele diz que é irrefutável, é inevitável que o Brasil precisará passar por diversas reformas da Previdência ao longo do tempo. E ontem nós ouvimos também, né, a senadora Soraya falando sobre isso, né? Nas palavras dela, ela disse: a reforma da Previdência não trouxe, né, as soluções que nós precisávamos. Então, uma das justificativas que o secretário do Tesouro Nacional justifica para a necessidade de novas reformas da Previdência é em função da longevidade da população brasileira, né? Nós estamos vivendo mais. E isso é muito bom, né? Porém, para a Previdência, nós sabemos que tem um impacto também. E qual é o impacto? Quanto mais tempo as pessoas vivem, mais tempo será pago os benefícios previdenciários. Ou seja, a despesa cresce. E se de um lado a despesa cresce, nós precisamos equilibrar essa balança, né? Então, nós precisamos
aumentar a receita, ou, de algum modo, fazermos ajustes na previdência, né, nos planos, e reduzirmos, em alguma medida, essa despesa. E aí, eu trago aqui, né, uma pirâmide etária, né, da população brasileira em 4 cenários. Ali no primeiro quadrante, nós temos a pirâmide etária no ano de 1980, né, uma pirâmide com uma base estendida e um topo estreito. O que isso significa? Né? Em 1980, nós tínhamos muitos nascimentos e poucas pessoas chegando às idades mais avançadas, né? Acima de 65 anos. Porém, quando a gente olha, né, 2010 e as projeções para 2030 e 2050, a gente já consegue observar que a nossa pirâmide etária, ela está mudando a sua característica, não é mesmo? Nós vemos, então, né, nesses anos, que a base ela está estreitando e o topo ele está ampliando, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? E, como eu disse, isso tem impacto direto nos sistemas de previdência. E aqui, nós temos nesse gráfico a evolução da longevidade no país, né? Começando ali no ano de 1940, aonde a expectativa média de vida, né, de homens e mulheres era de 45 anos. Né? A linha vermelha representa a expectativa de vida das mulheres, a linha azul a expectativa dos homens e a linha preta do meio é a média. Então, em 1940, a expectativa média de vida era de 45 anos. Percebam que essa expectativa ela foi crescendo rapidamente, né? E ela só teve uma pequena queda, uma pequena redução no período da pandemia, né? Mas no ano de 2023, que é o último ano aqui do gráfico, nós já retomamos o patamar pré-pandemia, ou seja, a expectativa de vida voltou a crescer, né? 76 anos em média, e as projeções indicam que essa expectativa de vida vai continuar crescendo. E isso é um grande desafio para os nossos RPPS. Né? Quando a gente olha a expectativa média de vida da população do estado de vocês, a gente vê uma característica muito parecida com a média nacional. Né? Enquanto a média nacional é 76,4, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a expectativa média é de 76,2. Né? Então, praticamente, vocês refletem, né, a expectativa de vida média da população brasileira. Agora, quando eu olho para os dados lá do meu estado, e eu sou gaúcha, a expectativa média de vida da população lá é de 84 anos. Ou seja, o desafio para os regimes de previdência lá no Sul é ainda maior. Né? Claro que não é só a longevidade que impacta no déficit atuarial. Né? Existem outros fatores que também contribuem para esse aumento do déficit atuarial que é observado nos últimos anos nos nossos planos de previdência. E aí eu trouxe alguns deles aqui para comentar com vocês. Né? Plano de custeio subestimado, principalmente quando foram criados os RPPS, né? Década de 90, anos 2000, quando não se fazia nem os cálculos atuariais ainda para definir alíquotas de equilíbrio. Então, se criavam os RPPS com alíquotas de 5%, 3%,
né? E isso, logo ali na frente, já foi observado como uma receita insuficiente para pagar os benefícios previdenciários daquele grupo. Outro fator que também contribui para o aumento do déficit atuarial: bases cadastrais desatualizadas ou incompletas. Né? Muitas vezes o atuário recebe ali uma base onde não tem os dados dos dependentes, por exemplo, né? E a gente não sabe se aquele segurado ele é casado ou é solteiro, se ele tem filhos, né? E esse dado ele é muito importante para nós calcularmos, por exemplo, as projeções de benefício de pensão por morte. Né? Então, é muito importante que o cadastro que vocês encaminham para o atuário de vocês, ele venha o mais completo, atualizado e consistente. Outro fator, né? Baixa rentabilidade nos investimentos. Né? O cálculo atuarial vai prever ali uma rentabilidade líquida de 5,5%, 5,8%. Né? Quando os investimentos de vocês não atingem, né, essa meta atuarial, isso é receita menor que entra no caixa do RPPS. Né? E se a receita não atingiu aquele patamar esperado, vai ter que haver uma compensação. De alguma outra forma, essa receita vai ter que ingressar no RPPS. Né? Normalmente, o que acontece é ajuste no plano de custeio. Aumenta a contribuição dos segurados ou da patronal. Falta de compensação previdenciária, né? É muito importante fazer uma gestão efetiva da compensação previdenciária, né? Não perder os prazos, não deixar prescrever, né? Encaminhar com a documentação completa para garantir que esse recurso ele entre no RPPS de vocês e ajude a pagar os benefícios previdenciários. Falta ou atraso dos repasses previdenciários. Também é uma outra questão, né? Quando não há o repasse da patronal, por exemplo, né, em dia para o RPPS. Né? Isso também contribui para o aumento do déficit atuarial. E aí eu quero, né, provocar vocês agora para a gente olhar um pouquinho fora da caixa. Né? Por que isso? Eu escrevi um artigo que vai ser lançado agora no evento da AGIP, e aí eu peço licença ao presidente Zanata, da AGIP, para convidar todos vocês a irem para o Rio Grande do Sul, em Gramado, nos dias 6, 7 e 8 de maio, onde vai acontecer o seminário da AGIP, e lá vai ser lançado, então, um livro com vários artigos, né, de profissionais que atuam no mercado de regime próprio, outros atuários, pessoal da área de investimentos também, progestão, advogados. E aí, neste livro, então, eu escrevi um artigo justamente sobre isso, né? Porque esse fenômeno da longevidade, ele atinge o Brasil, mas atinge também outros países, né? Então, vamos olhar o que os outros países estão fazendo nos seus sistemas de previdência, para ver o que a gente pode aprender com esses modelos. E, daqui a pouco, em alguma medida, aplicar aqui no Brasil. Né? E aí, eu trago aqui primeiro, né, o exemplo da Dinamarca. Né? A Dinamarca aprova aumento da idade de aposentadoria para 70 anos, a mais alta da Europa. Lá, a expectativa média de vida é de 83 anos, tá? Diferente da nossa, estamos falando de um país, né, desenvolvido, primeiro mundo, claro, com características diferentes do que nós temos aqui. Mas vamos olhar o modelo deles, né? O que eles fizeram na última reforma? Eles internalizaram o risco da longevidade nas suas regras de aposentadoria. Por quê? Eles pegam os dados demográficos da expectativa de vida, tá, da população deles, né, dados oficiais, e observam se a expectativa de vida lá aumentou,
eles aumentam a idade mínima de aposentadoria, de acordo com os parâmetros que eles estabeleceram. Se a expectativa de vida não aumentou ou diminuiu, esse ajuste ele não acontece. Na prática, o que eles fizeram? Em 2025, eles estabeleceram idade mínima para aposentadoria em 67 anos. Em 2030, vai acontecer a próxima revisão. Se a expectativa de vida, né, da população da Dinamarca continuou aumentando nos patamares que eles estabeleceram, essa idade mínima, que era de 67, vai passar para 68. Em 2035, passa para 69. E em 2040, passa para 70. Ou seja, eles internalizaram o risco da longevidade nas suas regras de aposentadoria, e isso faz com que diminua a necessidade de fazer reformas pontuais, que a gente sabe que são muito mais difíceis, né, e custosas, inclusive, né, até politicamente. Então, nesse sistema deles, eles avaliam os dados e, a partir disso, eles fazem os ajustes na sua previdência. Outro exemplo, o Japão. O Japão é o país do mundo que apresenta o maior índice de longevidade do mundo, 84 anos. Crise no sistema previdenciário faz japoneses trabalharem até os 70 anos. Lá, a regra geral é que homens e mulheres se aposentem aos 65 anos. Porém, quando eles postergam essa idade da aposentadoria, eles recebem um incentivo no valor do seu benefício. E quando eles antecipam o valor do seu, o tempo, né? Quando eles antecipam o tempo da sua aposentadoria, eles têm um redutor no valor do benefício. Isso fez com que, né, nas condições lá do país, 43%, né, da população com idade entre 65 e 69 anos decidisse, né, postergar a sua aposentadoria, né, e isso contribui para a sustentabilidade do sistema previdenciário deles. No artigo que eu escrevi, tem outros modelos também, né, de previdência, mas, em função do tempo, não tem como trazer todos aqui, mas reforço o convite para vocês irem a Gramado, participarem do lançamento do livro, né, e analisarem, né, o artigo e outros também de outros colegas. Mas, para finalizar, então, eu quero deixar aqui, né, essa mensagem, que o desafio global da longevidade mostra que ajustes pontuais não bastam. É preciso incorporar mecanismos estruturais e de longo prazo aos sistemas previdenciários, né? A longevidade não é algo pontual, ela precisa ser acompanhada, né? E aí as reformas, elas também precisam ter essa flexibilidade, né, de modo que os RPPS consigam garantir hoje e amanhã e no futuro também, né, o direito dos benefícios previdenciários de todos os seus segurados. Sustentabilidade atuarial não é apenas sobre números, é sobre coragem de tomar decisões impopulares hoje para proteger pessoas que ainda nem se aposentaram, né? A gente sabe que reforma da Previdência é um assunto impopular, né, mas nós precisamos olhar o sistema como um todo, né, essa sustentabilidade, né, garantir que os regimes próprios consigam pagar os benefícios previdenciários de todos os seus segurados também no longo prazo. E assim, então, eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês e me colocando à disposição.
Deixa o menino botar. Olá, bom dia a todas e a todos. Vai ter um probleminha técnico aqui, mas vai ser resolvido, a minha apresentação. Todo mundo gosta de me dar o susto. É o ponta porã aqui, o Rafael se vingando de mim. Mas vai chegar. Bom, Márcio, bicho-papão, a gente enfrenta. Tá bom? Minha mãe fala isso para mim desde criança. Eu não tenho medo de escuro, não, eu tenho medo de barata. E a mãe, até hoje, não passou, não. Bom, enquanto isso, eu acho que é importante, enquanto vai aqui, o menino vai me ajudar a ler. Não vai, rapaz? Vai. Enquanto isso, bora conversar aqui, meu olho de pote. Eu acho, assim, que é importante a mensagem que a Sueli falou, e fazendo um gap com aquela palestra inicial de ontem, nós estamos passando por uma transição demográfica. Essa realidade lá da Dinamarca, do Japão, um dia vai chegar para a gente. É claro que com delay. Não vai chegar tão rápido assim, mas está chegando. Pelos gráficos da Sueli, a gente viu que a expectativa de vida está aumentando. Então, aquela pirâmide etária que era assim, ela está ficando invertida. Inclusive, foi a fala ontem, olha aí, deu certo. Obrigada. Essa daqui mesmo. Vai dar certo. Está aqui a já que aparece aqui. Bom, então, nossa pirâmide etária está mudando. E o que isso significa? Vamos para o regime geral, que não é o nosso caso, né? Nós somos regimes próprios, mas vamos para o regime geral. Quando a pirâmide inverte, quer dizer que a gente tem mais pessoas envelhecidas e menos pessoas na idade ativa. E aí sobrecarrega o sistema. Tá? Então, quando a gente olha aquelas figurinhas, que eu adoro e são lindas, a gente tem que trazer isso, para além da figurinha, a gente tem que fazer alguma interpretação daquela figura. Então, essa realidade está chegando para a gente também. E, por RPPS, tem essas diferenças, porque no regime geral, quem financia os atuais aposentados são os ativos. No regime geral, não é isso. Mas todos vivemos, independente de ser regime geral ou próprio, a gente vive num sistema mutualista. Então, a gente tem que pensar também sobre envelhecimento populacional, transição demográfica. Então, bora falar aqui. Chegou a minha apresentação. Bom, e aí o que é que eu quero trazer para vocês? Eu quero propor 3 perspectivas. A gente vai começar com o perfil do segurado, justamente para fazer um alinhamento com essa fala da Sueli com relação a essa parte demográfica, qual o impacto desse número dentro do RPPS. Uma outra perspectiva vai ser sobre o fluxo financeiro, e aí eu já digo logo, outra coisa, meu povo, olha o prazer que vocês têm. Vocês, dentro de uma sala dessa, vocês têm 3 atuários aqui, gente. E fora que vai ter mais 2 ali, tem o Túlio e tem o Neto, o Wilson Neto. São 5 atuários no evento. Isso é maravilhoso. E dentre 2 mulheres, né? Então, o negócio aqui é bom, viu? Por isso que eu gosto daqui. Ou lugar para me gostar. Então, nós temos aqui o Kogut, Luciana e Sueli, somos 3 atuários. Kogut, pergunta só depois, tá? Bom, voltando. Fluxo financeiro. A gente, olha aqui, chegou mais um atuário, Túlio. Cadê o Neto? Bora, Neto, chega. 5 atuários na mesma sala não vai dar bom não, viu? Bom, o fluxo financeiro e fluxo atuarial, qual a diferença? Fluxo financeiro, exercício. Então, a gente tem que ter um olho no peixe e outro no gato. A gente tem que estar olhando o presente, e aí a importância da avaliação atuarial anual, entregar o DRA não é só ticar um papel lá do negócio do CRP, não. É para a gente acompanhar, porque apesar do que o fluxo, o resultado atuarial é financeiro, não é diferente do financeiro, é longo prazo, eu só posso acompanhar as coisas que eu estou acompanhando anualmente. Não adianta eu ficar aqui sentada, esperando 10 anos, para chegar lá daqui a 10 anos, 2000, não sei lá quando, e aí eu vou ver, agora deu defeito, deu déficit. Não, por isso que a gente tem que acompanhar o fluxo financeiro e também o fluxo atuarial. E, por fim, só para a gente também pegar algum indicador, as coberturas dos compromissos para o estado do Mato Grosso do Sul. Bom, bora lá para o perfil. Primeiro, aí para não ficar a mesma coisa de ontem, eu tive que atualizar minha apresentação. Bom, o que eu fiz? Eu tirei o estado. Então, esses números de hoje, diferentes dos de ontem, se vocês fizerem algum tipo de comparação, não errei, tá? Ontem eram 52 RPPS, hoje são 51, porque eu tirei o estado. Então, eu estou falando dos números de hoje, são 51 RPPS municipais. Bom, e aí, igual ontem, né? Nós temos a maior parte ativos e uma menor parte de pensionistas e aposentados. Mas totalizando esses 83 mil. Ontem era 144, se eu não me engano. Bom, e aí, como o Suelen falou, 2 coisas que eu vou pegar da apresentação da Suelen. Primeira coisa, base de dados. Aquele número está abaixo, 0, que está em vermelho, e ontem também estava. É porque tem um bebê, como pensionista.
Alguém? O que você acha? Cadê o professor? E aí, professor, o senhor acha? Não, né? Isso aqui, meu povo, é que não informam. A base de dados, como a Sueli bem colocou, ela é tão essencial, por quê? Minha gente, aí o pessoal fica falando dos atuários. O atuário faz o cálculo errado. Se eu entregar para o Túlio é um número, se eu entregar para o Kogut é outro número. Esses atuários não sabem nem o que estão fazendo. Não é sobre isso, não. Se eu recebo uma base de dados totalmente inconsistente, o meu número vai dar um, o da Suelen vai dar outro. E aí vai estar errado? Vai. Porque foi a base de dados que vocês passaram para a gente. Então, a importância da base de dados vai muito além. A gente tem que entender que o cadastro consistente, compatível, ele vai impactar dentro. E aí é por isso que, assim, quando vocês fazem a importância do censo, quando vocês alteram corretamente os segurados, a idade, porque é uma outra além, né? A idade é tão importante, por quê? Tábua de mortalidade. Alguém já teve o prazer de olhar uma tábua de mortalidade? O que a gente tem lá? Primeira coluna, idade. Segunda coluna, probabilidades. Ou seja, a gente verifica o tamanho desse compromisso vinculado à idade. E se aqui, nesse gráfico dos RPPS daqui, eu tenho como mínimo 0, o que está querendo me dizer? Que alguém lá dentro da base, dos 51 RPPS, está com a idade zerada. E aí o atuário vai fazer o quê? Ele vai propor alguma coisa. Tanto que, se vocês também tiverem o prazer de ler um relatório, lá no parecer do atuário, geralmente ele fala, olha, fiz determinados ajustes. Pessoas que não tinham nada, eu botei 18 anos, botei 21, ele faz ajustes. Ou seja, a gente já faz provisões, e se a base vem ruim, o cálculo não vai estar fidedigno, não vai estar igual ao que é a realidade do RPPS. Então, olha a importância. E esses dados que a gente recebe do CADPREV, e os dados que eu estou colocando aqui, todos eles são declaratórios. Então, é importante. E detalhe, uma outra coisa, esses números que eu peguei são os números que fazem do ISP. Então, o que isso está dizendo? Lembra que o ISP agora ele ganhou mais um destaque? Algumas pessoas, no evento da semana passada, um homem chegou para mim, meu ISP era C, não, era A e virou C. Mas pode ser que alguma parte também venha dos dados que não foram informados corretamente. Então, por favor, meu povo, vamos pensar que a importância de manter o cadastro atualizado e enviar para o atuário uma base de dados consistente, porque isso vai impactar, sim, no resultado atuarial. Tá? E aí, a importância da reforma. Como a Sueli bem colocou, nós estamos vivendo mais, e essas idades médias que a gente coloca aqui, que é uma parte boa, como eu falei ontem também, a gente tem essa janela de oportunidade aqui no Mato Grosso do Sul, porque as pessoas estão muito jovens. A média de idade são 46 anos para mulheres e homens, a média. Apesar de que eu não gosto muito da média para mensurar as coisas, mas, de todo modo, ela é algum número, algum indicativo. De todo modo, é um grupo bem jovem, a gente tem essa janela de oportunidades. Mas, desse gráfico, dessa tabela aqui, eu preciso que vocês só percebam uma coisa, se para guardar uma coisinha aqui, ó, o número vermelho, o zerado. Vamos informar as coisas certas, meu povo. Próximo, relação a aporte. E aí, lembra do ISP? Por que eu estou falando do ISP? Porque quando a gente vai ver lá o negócio dos investimentos, ontem até teve uma premiação aqui que levou em consideração alguns dos critérios do ISP, e um deles é o porte. E aqui nos 52, porque eu coloquei o estado agora nesse aqui, pelo menos eu não me enganei. Dos 52 RPPS, a maior parte é médio porte. E aí, só para lembrar, só para a gente fazer o link entre SP e o que é porte. O porte é o tamanho, ou seja, a quantidade de pessoas que estão dentro do RPPS, eles impactam no ISP. Então, por isso que é importante também a gente manter a base de dados atualizada, porque vai impactar aqui. Porque, se você não informar o número, a quantidade de pessoas corretas, você possivelmente pode estar num porte que não é o seu. Certo? Próximo. Beber água, porque eu estou com coisa. E aí, só para consolidar ainda mais os números que vieram da tabela com relação ao perfil jovem dos RPPS do Mato Grosso do Sul, a gente tem essa razão de maturidade, e aí, assim, calma, é uma equação. Eu adoro figurinha e equação, mas bora para a equação. Bora ler esse negócio aqui, o que ele está querendo dizer? Razão de maturidade, ele só faz uma divisão. Ele verifica quem são os segurados, é o povo ativo, pelo povo que é beneficiário, ou seja, o pessoal que está recebendo benefício.
E aí essa razão nos diz se tem muita gente mais, quanto tem um de ativo e quanto tem um de aposentado, para verificar se o povo está mais jovem ou mais... Está fazendo ruguinha? Botox é caro, o que foi? Está entendendo não? Está ruim? Você disse que ia fazer assim se tivesse ruim. Beleza, pronto. Eu trouxe meu medidor aqui, gente, eu trouxe meu termômetro. Leandro aqui é meu termômetro. Bom, e aqui quando a gente olha a razão de maturidade, a gente olha aqui, está no roxinho, menor maturidade. A maior parte dos RPPS daqui tem uma menor maturidade. Por quê? Porque eu tenho mais segurados do que beneficiários. Outro número que é interessante, e aí até a Suelen, se quiser complementar alguma coisa com relação a isso, é a razão de dependência. Lá na demografia, né? Tu lembra? Alguns anos atrás. Lá na demografia, a gente faz alguns indicadores, justamente para a gente fazer uma caracterização dessa massa. Porque imagina, quando eu comecei o meu discurso ontem, eu falei assim, gente, a gente está falando com vidas. Então, quando a gente olha para a RPPS, eu vejo seres humanos. Eu sou atuária, amo número, amo gráfico, amo figurinha, mas eu preciso ver que isso são pessoas, são seres humanos. E aí é importante a gente verificar essa razão de dependência e fazer uma interpretação desses números, dessas equações, e pensar, tá, gente, o que isso significa para a gente, para a nossa realidade? Então, diferente daquela outra razão, nessa razão de dependência, quer dizer quantas pessoas aposentadas e pensionistas eu tenho quando comparado com a quantidade de ativos. E a gente vê aqui, nos RPPS daqui, 34, ou seja, 34 dos 51 RPPS municipais, existem entre 20 e 50 beneficiários aposentados para 100 ativos. Mais um indicativo, claro que todos os números acabam se entrelaçando, né? Mais um indicativo é que nós temos mais ativos do que aposentados. Quer complementar? Alguma coisa sobre isso? Ela está quietinha, gente. Bora para o outro. Fluxo financeiro. Nossa segunda perspectiva. A gente vai caminhar, tá? Ninguém vai... Deixa eu ver se tem alguém dormindo. Não, todos acordados. Não estão no celular, tá vendo? Porque o pessoal já sabe que eu puxo o povo. Até o Ponta Porã reclamei, imagina o povo estar no celular, né? Não, o bicho-papão aqui. Bom, bora resultado financeiro. Resultado financeiro, como eu falei, exercício. E aí é um retrato. E aí muita gente fica falando, ai, meu Deus, esse negócio de atuária, retrato. Porque eu acho engraçado, dentro do DRA, que é o demonstrativo do resultado da avaliação atuarial, a gente tem esse resultado financeiro, que é o retrato, e quando eu trago todo mundo a valor presente, eu tenho outro retrato, mas quando eu olho o fluxo atuarial, que está dentro também do DRA, eu tenho o filme. Eu vejo o comportamento dessa massa ao longo dos anos. Mas bora voltar para o fluxo financeiro. Aqui, o que está querendo dizer? Que, no exercício, as receitas, aqui, nesse caso, nesse específico, que é 2024, são maiores do que as despesas. Olha como é positivo isso. Porque quando a gente olha o DRA e traz o resultado atuarial, a gente consegue encontrar um déficit. Mas vocês concordam comigo que o que é o fluxo atuarial? Só para mim botar, eu devia ter colocado uma figurinha legal, mas só para vocês acompanharem aqui junto comigo. Ó. A gente está aqui, nesse exemplo, 24. A gente tem um retrato de 24. 25, o retrato de 25. Esses são os resultados financeiros. Ou seja, imagina isso até o final da tábua de mortalidade. Lá, bota 2.000 e lá vai fumaça. Lá no final, eu tenho esses retratos anualmente. Quando eu pego esse povo todinho, trago para valor presente, eu tenho um resultado atuarial. Aí, continua comigo, ninguém se perde, não. Se aqui deu resultado financeiro positivo, que é o caso aqui, se vocês verificarem, as receitas, nesse caso, estão maiores do que as despesas. Se aqui no resultado financeiro eu estou positiva, no próximo positivo, quando eu trago esse valor presente, possivelmente, pode ser que meu déficit atuarial esteja menor. Então, a gente tem que ter sempre, como eu falei, sempre o olho no peixe e outro no gato. Eu tenho que acompanhar o resultado financeiro, porque, à medida que eu faço as minhas receitas aumentarem, e no exercício eu tenho um resultado positivo, que aqui é um superávit para aquele exercício, se eu manter isso ao longo dos anos, possivelmente meu déficit pode até deixar de existir, e eu posso reverter. Em vez de ter déficit, eu posso ter superávit. Mas, como o Suelen também falou,
Já voltou, vale? Quando, como o Sueli bem falou, a maior parte dos RPPS, eles estão realmente em déficit. Mas a gente tem tempo para consertar o negócio. Deixa eu correr, não, o menino já me corta. Bom, com relação à evolução das receitas e despesas. Lembra do filme? Eu trouxe um filme do passado, tá? Para a gente dar uma retrospectiva aqui. Se a gente conseguir perceber aqui, as receitas e despesas, ao longo dos anos aqui, no Mato Grosso do Sul, em geral, o roxinho são as despesas, elas estão maiores. Certo? Porque esse aqui é o fluxo atuarial. Mas o resultado atuarial, ou seja, quando eu trago todos esses compromissos a valor presente, eu consigo verificar o quê? É a realidade do Estado, que a gente viu ontem, que a gente tem poucos ativos e a gente tem muita obrigação. E aí, lembrando da obrigação, nós temos 2 tipos de obrigações: os benefícios concedidos e os benefícios a conceder. Os concedidos, que é 14,84 bi, o que é que isso aqui está dizendo? É o povo que já está recebendo benefício. Então, essas pessoas, elas já estão com o direito garantido, elas já têm que receber o benefício delas. Então, esse 14 bi é realmente um déficit que a gente tem que vai acabar, que é a provisão, né, que é a minha obrigação. Mas, por exemplo, se eu olhar esses 5 bi, eles não estão cobrando nem o benefício concedido. O a conceder somos nós que estamos ativos e que ainda temos um tempo aí para se aposentar. Então, esses 8,52 bi. Aí a importância também de outra coisa que a Suelen falou, a reforma. As pessoas que entraram a partir da emenda constitucional de 2019, a 103, o que acontece? Vou beber água. Foi em 2019. A gente só tem menos de 50% dos RPPS fizeram a reforma. Menos de 50% dos RPPS fizeram uma obrigação constitucional. Menos de 50% dos RPPS não colocaram a limitação ao teto. E eu não estou defendendo a reforma, não, mas a reforma é necessária. A gente não quer a sustentabilidade? A partir do momento que a gente consegue fazer a reforma e colocar algumas travas, a gente realmente está mantendo a sustentabilidade do RPPS. E aí, essas pessoas que ainda estão a conceder com a reforma, elas vão estar limitadas ao teto do INSS, que é o nosso caso, que a gente tem que fazer isso, a partir de 2013. E aí, 2019, gente, 2019, e aí essa complementação vai vir da Previdência Complementar, que muitos de nós, dos RPPS, menos de 50%, não fizeram isso ainda, tá bom? E aí, outra coisa, o déficit atuarial, 17,81 bi. Esse é o bicho-papão? Esse é o bicho-papão que a gente tem que enfrentar, Márcio. Mas é possível, se a gente acompanhar anualmente as avaliações, conversar com os atuários, a gente consegue, tem formas, tem uma pró-regularidade para tentar ajeitar, tem plano de amortização, tem forma da gente enfrentar esse bicho-papão aqui. Diferente do de criança, que não existe, esse é real, mas ele pode ser dominado. Bom, por fim, nossa última perspectiva, vou conseguir, é com relação à cobertura previdenciária. Isso também é um indicador que veio na nova metodologia, já existia, e aí com a mudança de metodologia do ISP, ele foi mantido. Só que antigamente, hoje ele faz a soma dos dois, do benefício concedido e do benefício a conceder. E é aqui, quando a gente olha o indicador de cobertura previdenciária, o que eu faço? Eu verifico, ixi, França, está dormindo, tá chato? Oi, França, dormindo, ele balançou, você viu, né? O senhor viu? Tá bom. Mas eu te amo, enfim, não tem problema. O índice de cobertura, acorda, menino. O índice de cobertura previdenciário dos benefícios concedidos, o que isso aqui está me dizendo? Eu peguei, sabe aqueles 5 lá, de ativos? Eu dividi pela quantidade de provisão das obrigações dos benefícios concedidos, do povo que está aposentado. E aí, vocês vão ver os pedacinhos aqui, Estão vendo? Luciano, não estou entendendo nada. O que isso quer dizer? Se a gente for naquele que está maior, que são 15 RPPS, ele tem um índice maior do que 1. Isso quer dizer o quê? Que meu ativo é maior do que o passivo para benefício concedido. Nós somos quantos? 52. Dos 52, juntando o Estado, tá? Municipais são 51. Dos 52, apenas 15
tem um índice maior para benefício concedido, que é o povo que está já aposentado. Tem índice maior que 1, para reflexão. Eita. Quando a gente vai ver o benefício a conceder dos ativos, pego aquele mesmo ativo e divido pela obrigação relacionados a benefício conceder, os mesmos 15. E aí, quando eu faço a soma desses dois, ou seja, quando eu faço essa cobertura dos índices, aí vocês estão vendo aqui, ó, o roxo é o concedido, desculpa, o vermelho é o concedido, os aposentados. O que a gente está conseguindo verificar aqui, ó? Que, em geral, os índices de cobertura para benefícios concedidos, que é o que a gente, as obrigações, são os aposentados, ele é bem menor do que o a conceder. E aí eu trouxe o total. Ou seja, são duas obrigações, benefício concedido e a conceder, mas eu tenho que somar a provisão matemática de benefício conceder e a concedido. E aí a gente faz esse somatório, a gente vê o quê? Que apenas dos 52, apenas 12, 24% dos RPPS do Mato Grosso do Sul estão com um índice de cobertura de 50%. O que isso significa, Luciana? Que somente 50% das provisões matemáticas são cobertas pelos ativos. Então, a gente tem desafios. A gente tem vários bichos-papões. Mas cabe a nós, com a certificação, acompanhando anualmente, verificando a política de investimento, fazendo boas práticas. Esse bicho-papão, Márcio, ele pode ser dominado. E a gente coloca ele, ó, no bolso. Muito obrigada. Temos um tempinho para pergunta ou está esgotado o nosso tempo? Hã? Pessoal que tiver dúvida, está no Ministério aqui, a Sueli também está à disposição. Muito obrigado aí, as duas, pelos nos trazer esses conhecimentos. Obrigado a todos.